Quero falar também sobre o Corinthians, com outro processo na justiça contra o Timão, ainda por conta do caso VaiDeBet. E a série de notícias ruins no Corinthians não acaba. Memphis Depay foi roubado. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os impactos em toda a programação dele, que envolve inclusive a seleção holandesa. Já Leila Pereira entrou na mira da CPMI do Senado. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Botafogo, notícia importante. Setoristas do Botafogo têm afirmado nessa segunda-feira que John Textor está sendo afastado de vez do comando do Botafogo. A informação parte de uma disputa política / jurídica. O Textor havia conseguido uma liminar que lhe permitia seguir mandando no Botafogo. Pois bem, a Iconic Sports teria derrubado essa liminar que bancava o Textor. A partir daí, a Eagle e a Ares, são dois grupos que integram e comandam todos os times do conglomerado de John Textor, estariam retirando o executivo, o dono da SAF botafoguense. Tentei contato com dois dirigentes do Botafogo para confirmar essa notícia e ainda não tive uma posição. Assim que conseguir essa confirmação, volto para contar para vocês. Importante registrar que a Ares e o Eagle tentam excluir o Textor já há algum tempo porque avaliam ele como um grande responsável na gestão dos clubes, não só do Lyon, como do Crystal Palace, especialmente no Botafogo. E alguns últimos movimentos do Textor só corroboram com essa impressão. O Textor comprou o Danilo por 22 milhões de euros do Nottingham Forest, mesmo com todas as dificuldades financeiras do clube. E ele ainda se meteu a comprar o Sheffield Wednesday, um dos times tradicionais lá do futebol inglês. Para sorte do clube inglês, esse negócio acabou não avançando. Só para completar também, de acordo com os setoristas, entre eles o Botafogo Gazeta, o Botafogo pode ser administrado por JP Conte, James Dinan e Michele Kang, que hoje já é a administradora do grupo Eagle. E o Corinthians segue zicado, dessa vez sobrou para Memphis Depay, que afirma ter tido seu passaporte roubado. A consequência, ele perdeu o voo que o levaria de São Paulo para a Holanda nesse domingo. Já dá para dizer que ele chegará atrasado ao seu país para a disputa de jogos das eliminatórias para a Copa. A Holanda enfrenta Malta e Finlândia. O jogo contra a Malta nessa quinta-feira, fora de casa. A partida contra a Finlândia no domingo. O Memphis Depay é titular absoluto e esses dois jogos têm papel importante. A Holanda é líder do seu grupo, tem 10 pontos, mesma pontuação da Polônia, com a Finlândia na terceira colocação com 7. Primeira seleção vai direto para a Copa, a segunda pode ter de disputar uma repescagem. E a Holanda tem como grande vantagem nesse confronto contra a Polônia e Finlândia o fato de ter um jogo a menos. Destacar que várias coisas ruins têm acontecido para o Corinthians ou com o Corinthians nos últimos dias. Notícias de fraude, de crise, enfim, uma chuva de más notícias. Tem sido difícil trazer boas novidades envolvendo o Timão. Só para arrematar, contar que os atletas do Corinthians tiveram 3 dias de folga por conta da data FIFA depois da vitória contra o Mirassol no último sábado. A reapresentação acontece durante essa semana e o início da preparação para o retorno às atividades na semana que vem. E você, o que pensa sobre Memphis Depay, Holanda e Corinthians? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com mais um processo causado pelo caso VaiDeBet. Coisa só piora em relação a essa parceria que tinha tudo para ser a maior da história do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que em janeiro do ano passado, Augusto Melo, então recém-eleito presidente, havia fechado um acordo com a VaiDeBet de 360 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, 120 milhões de reais por ano. Coisa começa a degringolar quando se descobre que o Augusto, que havia prometido que não pagaria a comissão, indicou um laranja para ganhar 25 milhões de reais de comissão. O contrato com a VaiDeBet foi rompido, causando todos os prejuízos que você possa imaginar. Primeiro, porque o Corinthians já havia se comprometido a pagar 41 milhões de reais à PixBet, que era a patrocinadora anterior. Ela teve seu contrato rescindido e o Corinthians se viu obrigado a indenizá-la. Depois, porque a VaiDeBet também acionou o Corinthians na justiça. Mas a novidade vem agora. Toninho Duetos está processando o Timão. Ele cobra 8 milhões e 400 mil reais, que seria um valor correspondente a 1/3 dos 25 milhões de reais que o Corinthians prometeu pagar a intermediários. Contrato de 360 milhões de reais, essa comissão equivale a 7% do valor.
Detalhe importante, antes do Toninho Duetos, Sandro Ribeiro e Washington Araújo também haviam processado o Corinthians pedindo os mesmos 8 milhões e 400 mil para cada. Eles alegam que eles sim foram os grandes responsáveis em intermediar o acordo, apresentando o dono da VaideBet ao Corinthians. Timão que já conseguiu um novo patrocinador master, a Esportes da Sorte, e que nesse momento busca no mercado interessados em pagar mais do que a atual patrocinadora. Só para completar, registrar que na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu e aprovou, com presença bem pequena de conselheiros, apenas 45% dos conselheiros presentes, por unanimidade, a revisão orçamentária. Verdade é que o Augusto Melo, no início do ano, havia feito projeções completamente fora da realidade em relação a receitas e despesas do Corinthians. E todos esses números precisaram ser revisados. Só para vocês entenderem, o timão de Osmar Stabile prevê um aumento de 174 milhões de reais nas despesas do clube. O total de gastos passa de 554 milhões para 727 milhões. A consequência, em vez de um superávit, como imaginou Augusto, o Corinthians terá déficit de 83 milhões e 300 mil reais. Nicola, tem alguma coisa dos name rights do estádio do Corinthians? Pergunta do William Cássio. Vou mandar mensagem. William, presidente do Corinthians, costuma dormir bem tarde, meia-noite e meia, 1 da manhã. Sei que tá tarde, 11 horas da noite. Vamos mandar, né? Quer ver, ó? Presidente, boa noite. Sei que os... Ixi, não veio desde 21h44, então acho que hoje, domingo, ele deve ter ido descansar. 21h44, faz 2 horas, com 1h30. Não, essa eu vou mandar amanhã, tá? Vou até escrever no meu caderninho de anotações aqui, ó. Ligar para Stabile Name Rights. Vou tentar cavar alguma coisa para vocês amanhã, tá bom? Fala, Nicola, boa noite. E o Guinegão, onde entra no time com o trio? Não entra. Com o Garro, Memphis e Yuri, ele fica no banco. E passa a ser uma baita opção no banco de reservas. Tenho gostado do Guinegão. Me surpreende super positivamente, mas, cara, com o trio à disposição, ele é a reserva. Amigo, alguma notícia quente do meu timão hoje? Quente, não tem nada não. Só queria registrar que o menino André, o volante de 19 anos de idade, autor do 3º gol na vitória por 3-0 contra o Mirassol, esse menino mostrou muita hombridade, porque assim, ele ganhava 12 mil reais por mês quando foi procurado por um empresário grande, empresário de jogador de seleção, que já tem jogador grande no Corinthians, enfim, ele foi procurado por esse empresário, e esse empresário ofereceu R$1 milhão para que o André rompesse o contrato que ele tinha com um empresário das antigas, e embolsasse essa grana. Imagina você, ganhando 12 mil reais por mês, aparece a possibilidade de você faturar 1 milhão no ato, assim, à vista. E o moleque se reuniu com a mãe, e ele e a mãe decidiram continuar com o Diogo Silva, que é empresário que está com eles desde o começo, né? Maicon renova com o Corinthians. Eu conversei com um dos empresários dele ontem à noite, hoje cedo, não lembro. Mas, cara, ele quer ficar. Eu percebi que ele quer ficar, só não vai acontecer se o Corinthians não quiser. Essa é a grande verdade. Nicola, alguma atualização sobre a lesão do Vitinho, do Timão? Adilson, não vou conseguir mandar mensagem para ninguém do Palmeiras, do Corinthians agora, porque, cara, tá tarde, né? Até pensei em mandar mensagem pro presidente do Corinthians, que ele costuma dormir tarde, mas o cara tá sem ver o WhatsApp desde 21h44. Deixa eu ver se algum amigo, colega, publicou sobre o Vitinho. Espera aí. Atualização médica que o Corinthians chegou a postar, tá? Após a realização de exames de imagem nesse domingo, o atacante de Vitinho foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito. O camisa 29 passará por uma artroscopia no joelho nessa segunda-feira, tá? Vitinho precisou ser substituído na vitória por 3-0. A artroscopia, pessoal, é a menor das cirurgias no joelho. Já houve jogador em Copa do Mundo que 30 dias depois da artroscopia estava de volta. Cada lesão no menisco tem uma gravidade, umas maiores, outras menores. Então, apesar da divulgação da cirurgia e tal, não dá para cravar quanto tempo, mas né, não se refere naquelas recuperações gigantes, aquele negócio super preocupante, tá bom? Hora de informação exclusiva do Corinthians. O que você faria se, ganhando 12 mil reais por mês, recebesse uma oferta de
R$ 1 milhão. Pois saibam que o volante André Luiz, do Corinthians, autor do terceiro gol do Timão na vitória por 3-0 contra o Mirassol no último sábado, recusou essa proposta de R$ 1 milhão que havia sido feita por um dos maiores empresários do futebol brasileiro. A oferta era para que ele trocasse de representante. O Diogo Silva, da Web Soccer, o representa há bastante tempo e o André teve a chance de rescindir esse contrato, faturando logo de cara R$ 1 milhão para trocar de procurador. O André e a mãe dele são extremamente próximos do Diogo Silva, passaram por muitas dificuldades juntos e entenderam que não compensaria rescindir contrato com alguém que esteve próximo nos momentos de maior dificuldade. Importante registrar que o André Luiz foi promovido da base recentemente, até outro dia ganhava R$ 12 mil por mês. Houve uma renovação do contrato e ele passou a faturar R$ 56 mil mensais. Esse aumento garantiu ao Corinthians mais conforto em relação à multa rescisória. Se algum clube brasileiro quiser tirar o André Luiz do Timão, vai precisar desembolsar sempre 12 milhões de reais. A julgar pelo futebol do André Luiz, a tendência é que o Corinthians chame o atleta num futuro não tão distante para rediscutir um novo aumento salarial. Atleta de muito potencial, que fez praticamente todas as categorias de base, vestindo a camisa corintiana. Jogador que vem de uma família muito humilde. A mãe dele, por exemplo, é vendedora de roupa. O pai acabou se separando e não é tão próximo assim. Ainda assim, o André e a mãe dele decidiram recusar essa oferta milionária de um agente de nome para seguir vinculada ao Diogo Silva. Só para completar a respeito do André, registrar que na temporada passada pelo Sub-20 ele fez 35 jogos com 7 gols. Volante de muita capacidade física que se apresenta a todo instante no campo de ataque. Essa característica já pode ser notada na vitória contra o Mirassol, quando ele se apresenta para fazer o gol do 3-0. No time principal, 3 partidas, 1 gol marcado. O Dorival Júnior tem enchido a bola desse jogador. Tá aí, né, minha família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, o Timão. Então, é isso. Se você gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, o Coringão, do poderoso Corinthians. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui!